Olha, o governo dos Estados Unidos está sendo pressionado a revelar a origem de um objeto que foi abatido no espaço aéreo americano por ordens do presidente Joe Biden. Militares ainda não recuperaram o artefato. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram aviões no espaço aéreo de Michigan, perto de onde o objeto foi derrubado ontem por um jato militar. E, de acordo com a defesa dos Estados Unidos, o objeto estava próximo de áreas militares e poderia representar um risco à aviação comercial por causa da altitude. No início do mês, os Estados Unidos também derrubaram um suposto balão espião chinês que sobrevoava a costa da Carolina do Sul. Por outro lado, a China disse que mais de 10 balões dos Estados Unidos sobrevoaram o território chinês sem permissão. Diante desses fatos, criam-se, é claro, apreensões quanto ao futuro das relações diplomáticas entre Estados Unidos e China e que também refletem em todo o mundo. Sobre isso, eu converso agora com Sandro Teixeira. Ele é professor doutor no programa de pós-graduação em Ciências Militares no Instituto Meira Matos, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Boa tarde, professor. Eu gostaria já começar a nossa entrevista, o nosso papo, falando sobre as muitas perguntas e nenhuma resposta até o momento. São balões mesmo? São de origem chinesa? Porque até agora a gente tem a China assumindo que o primeiro balão abatido pelos Estados Unidos na semana passada, ou retrasada talvez, tenha sido sim de origem chinesa. Os outros não. China nega, a China diz que também tem esses objetos que talvez nem sejam balões. O que o senhor pode dizer sobre isso até o momento? Boa tarde, Luciana. Agradecemos mais uma vez o convite de falar aqui à CNN Brasil sobre a questão dos balões, sobre o que a gente pode considerar nesse momento com os dados que nós possuímos, é o fato de que nós vivemos em uma era de competição de grandes potências e elas estão utilizando todos os meios tecnológicos disponíveis para fazer a observação uma da outra. Então, nesse caso, são balões, são drones. As informações que nós temos a respeito do primeiro balão é que seria um balão, mas com capacidade de uma relativa dirigibilidade e propulsão. Fora isso, há ainda uma questão que é muito importante para a China, e que aí pode entrar também nisso, uma questão do acaso, e não somente da intenção chinesa de fazer uma vigilância sobre o espaço aéreo americano e sobre instalações sensíveis americanas que os chineses têm interesse, mas é que a observação climática chinesa é muito baseada em balões e não em satélites. E com isso ela usa uma tecnologia, inclusive, para orientar suas frotas pesqueiras no oceano, o que pode revelar, inclusive, a origem de um dos 3 objetos que foi abatido no final de semana, se eu não me engano, sobre o Canadá. Um foi no Alasca, um no Canadá e um no Lago Huron, foi esse citado por você, Lúcia. O que mostra definitivamente das relações entre China e Estados Unidos? E por que os dois países são reticentes em dar informações até o momento do que realmente são esses objetos? É uma ótima pergunta, porque faz a gente pensar muito na natureza dessa competição dessas duas grandes potências pela ordem global. É óbvio que elas vão colocar um componente de reticência e de não falar muito abertamente sobre essas tecnologias, porque podem ser tecnologias novas que estão sendo testadas. Veja, um balão é uma coisa muito antiga, já desde a era moderna sendo utilizado, mas o uso com equipamentos modernos representa uma novidade. Então, isso pode ser um balão híbrido com drone ou algo nesse sentido, uma tecnologia nova sendo testada tanto por chineses quanto por americanos. Vale lembrar que não é a primeira vez que balões são utilizados para observar os Estados Unidos. Nós tivemos isso durante a Guerra Fria, principalmente no início da Guerra Fria, lá na década de 50 do século XX, e feito por soviéticos e também feito por americanos. E também há que se considerar que diversos desses objetos têm altitudes diferentes de operação. Então, o primeiro balão sobrevoou tanto o espaço aéreo americano que ele sobrevoava quase que na estratosfera. Então, isso tornava muito difícil o abate. E os que foram abatidos nesse final de semana, como a gente pôde ver, já voaram bem mais baixo. Voaram a altitude de 20 mil pés, que seria mais ou menos 6.100 metros. E isso realmente afetaria a aviação comercial americana e canadense.
Pois é, eu ontem, inclusive, estava lendo sobre isso à noite no aeroporto e fiquei pensando, quando vi o anúncio aí, de que isso era um perigo para a aviação comercial. Não posso negar que comecei a pensar aqui, ter várias teorias na minha cabeça e fiquei com medo disso ser uma tendência e estar no mundo inteiro. O que a gente pode dizer sobre isso? Eu falando, revelando aqui o meu medo genuíno, ao vivo, porque a gente pensa sobre isso, né? O que isso está localizado lá nos Estados Unidos, tem a ver com a relação deles, e o que aconteceu no Uruguai, o senhor acha que não tem nada a ver com isso, com essa história? O evento do Uruguai, a gente tem muito menos informação, então acaba proliferando a especulação, né? No caso dos Estados Unidos, como a gente teve um envolvimento muito forte, já havia o caso de ter passado na semana anterior o balão que foi abatido no Atlântico, né, na costa da Carolina do Norte, nós temos ali muito mais informações, até porque você tem Estados Unidos e Canadá com um comando conjunto militar de defesa aeroespacial, que é o NORAD, Comando Aeroespacial de Defesa do Norte. Então, eu não acredito que isso vai ser uma tendência que vai abalar a aviação civil no mundo, e talvez nem na América do Norte. Eu acredito que esses balões possam ser balões, provavelmente chineses, de observação meteorológica para guiar suas frotas pesqueiras, que operam em todo o globo, inclusive no litoral atlântico aqui, mas não creio que esse tipo de balão, como o que foi abatido na semana passada, vá ser uma tendência e afetar a aviação civil. Até porque, para ele fazer a sua suposta missão, se ele é um balão espião, ele deveria voar muito mais alto, próximo à estratosfera, para daí sim ele poder realizar com tranquilidade, sem ser interferido por outras aeronaves e nem estar no curso de outras aeronaves, ele poder buscar os dados que interessam àquela nação que o opera e que o soltou. Então, há que se considerar que essa tecnologia é uma tecnologia utilizada não somente pelos chineses, mas por diversas potências. Agora, não creio que isso vai representar um risco à aviação civil global. Eu até fiquei contente quando o senhor disse aí 20 mil pés, porque a gente voa aqui a 10 mil pés, né? Então a gente está um pouquinho distante dessa possibilidade. Professor, no caso dessa hipótese do senhor ser uma hipótese viável e ser a real, de ser um balão que ali está tentando nortear a navegação dos chineses, o que dizer então dos chineses que dizem que tem também os mesmos tipos de OVNIs, né, de objetos voadores não identificados, sob o seu céu nos últimos tempos, que teriam abatido 10, se eu não me engano, eu disse aqui 10 balões. Então, o que dizer então dessa parte dos Estados Unidos? Estariam os chineses mentindo, então? Isso é uma coisa que a gente vai levar algum tempo para poder descobrir, porque os americanos abateram o primeiro balão e mostraram os materiais. Eles conseguiram recuperar o material no oceano e já mostraram parte dos materiais. Inclusive, chamou a atenção que várias partes do balão tinham inscrições em inglês, o que levou à questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e de que, supostamente, empresas americanas teriam cooperado, mesmo que indiretamente, na venda de componentes que foram utilizados na fabricação desse balão. Sobre possíveis objetos tecnológicos americanos, balões ou drones que estariam fazendo observação sobre a China, os americanos eles possuem também aviões que são capazes de voar na estratosfera, inclusive um foi utilizado para fazer o acompanhamento desses balões no final de semana, que é um avião U-2, é um avião de observação fotográfica e aérea, e foi utilizado para fazer o acompanhamento desses balões. Sobre se há ou não há, isso é uma questão retórica, é uma questão que a gente vai ter que observar para ver as provas que os chineses vão demonstrar desses materiais abatidos, desses objetos aéreos abatidos. Isso a gente vai ter que esperar para ver. No caso de serem realmente objetos de observação, enfim, militares, eu diria, o que um objeto desse, que tipo de estrago um objeto desse pode causar na defesa de um outro país? O que ele estaria olhando no céu dos Estados Unidos, por exemplo? O que os Estados Unidos temem que a China descubra ao observar o céu, ou as tropas, ou a área militar deles? Essencialmente, pela trajetória do primeiro balão, que foi abatido sobre o Atlântico, ele sobrevoou
bases do Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos, que é a força de bombardeiros que carrega material nuclear, que são os bombardeiros B-52, B-1 e B-2, e alguns silos de mísseis nucleares intercontinentais americanos. Então, esse tipo de monitoramento faria com que os chineses tivessem um olhar ativo sobre o material que está pronto para decolagem, os aviões que estão prontos para decolagem, que devem estar prontos para decolagem na pista, por serem uma força de resposta estratégica, e esses silos, pelo tamanho do silo, então um cálculo a grosso modo da capacidade de mísseis que esse silo operaria, 4, 8, 12, 16, porque cada míssil ele tem uma capacidade nuclear de destruição em uma certa área, e obviamente que os chineses sabem que na questão da lógica da dissuasão nuclear, eles podem ser sim alvos desses mísseis americanos. Professor, eu tenho ainda duas perguntas. A minha penúltima pergunta, e pode ser emendada, acho que uma só para a gente encerrar a nossa entrevista. Nós já tínhamos esse tipo de situação acontecendo, e só nós não aqui no jornalismo, ou só nós, imprensa geral, ou a imprensa especializada sabia e nós não sabíamos, só nós não tratávamos, ou a gente pode dizer que existe um agravante sim. E aí a segunda pergunta que cola nessa. A gente tem algum risco de haver aí realmente um ruído tão grande que a gente tenha uma escalada da tensão militar ainda maior entre China e Estados Unidos? A questão de escaladas sempre é uma possibilidade. Há sempre uma possibilidade no escalamento das tensões. O secretário de Estado americano tinha uma visita programada à China, justamente para distensionar relações derivadas da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e por causa do primeiro balão, que foi abatido no Atlântico, essa visita foi cancelada. O que os dois atores a gente tem que observar agora justamente são os passos para reduzir a tensão, os comunicados bilaterais, as negociações e as sinalizações dadas. Então, eu acho que, de certa maneira, o modo como os americanos noticiaram os 3 abates no final de semana foi muito menos bombástico do que o abate do balão que foi feito na semana anterior sobre o Atlântico. Então, acho que isso já é um passo no sinal de uma desescalada com a China, esperando também que a China tome uma ação no sentido de não ter mais balões sobrevoando o espaço aéreo americano e, assim, reduzir as tensões entre essas duas grandes potências. Professor, eu sei que eu disse que era a última pergunta, mas só mais uma, de ordem política. Nem sei se o senhor vai estar apto ou à vontade, eu diria, para responder. Mas a gente sabe que o presidente Lula viaja agora para a China, acabou de viajar aos Estados Unidos e está nesse meio dessa coisa delicada entre os dois países. O Brasil tem algo a contribuir para essa questão ou o silêncio deve permanecer nessa viagem? Sobre esse assunto, especificamente dos balões e OVNIs. Bem, Luciana, o Brasil sempre tem uma posição da busca do diálogo na resolução dos conflitos internacionais. Então, a nossa própria tradição diplomática nos credencia a oferecer os ramos de oliveira para os dois lados, dizer, olha, eu acho que seria importante a busca do diálogo e a desescalada, porque um eventual conflito entre essas duas potências traz muito mais prejuízo a elas e à ordem global do que, eventualmente, um lucro, um ganho. Então, acho que, nesse sentido, o Brasil ele tem esse papel, é um papel histórico das nossas relações internacionais, independente de governos, e acho que é a contribuição que nós podemos oferecer nesse momento. Olha, professor, a gente está vivendo um tempo difícil, é um desabafo aqui. A gente, no ano passado, vai fazer um ano agora, 24 de fevereiro, o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, e a gente chegou a noticiar pouco tempo depois sobre a possibilidade de uso de armas nucleares. Agora, essa tensão entre China e Estados Unidos e nós aqui, o senhor viu o meu desabafo genuíno, espero que o senhor não tenha rido, mas a gente fica muito tenso em relação ao que acontece agora, os caminhos que se tomam as grandes potências mundiais, né? Bem, Luciano, eu acho que a apreensão de todos nós é importante porque faz com que a gente transforme sua energia para exigir passos necessários na construção de uma arquitetura de segurança que possamos todos levar uma vida em paz e com o comércio global fluindo e assim seguindo.
Muito obrigada, professor Sandro Teixeira, professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Nome grande, hein, professor? Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, Luciana, pelo convite. A gente fica à disposição para colaborações futuras. Muito obrigado, uma ótima tarde a você e aos nossos telespectadores. Volte sempre, professor.